Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao plano A Bíblia Viva. Hoje estamos em 1 Timóteo 4:6, disciplina, caráter e combate da fé. Amém, irmãos? Hoje concluímos o livro de 1 Timóteo, lendo os capítulos de 4 a 6. Nesta segunda parte, o apóstolo Paulo, ele aprofunda ainda mais a formação espiritual de Timóteo, trazendo instruções diretas sobre apostasia e engano nos últimos tempos, disciplina espiritual, relacionamentos dentro da igreja e dinheiro, contentamento e batalha espiritual. Irmãos, aqui nós vemos que a vida cristã não é apenas crer. Celeste crê. Não, é viver com firmeza, é disciplina, é discernimento até o fim. Entenderam? É constância. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, coberto por Teu sangue, revestido com a armadura de Efésios 6. Cubro minha família, minha casa, meus pertences, objetos eletrodomésticos com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Pai querido, me coloco diante da Tua palavra com uma humildade, Pai, humildade, com sede no meu coração. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a viver com disciplina espiritual. Alinhe o nosso coração com a Tua verdade. Espírito Santo, fala conosco profundamente e transforma-nos. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 4 fala da vigilância, da disciplina espiritual. O versículo-chave está em 1 Timóteo 4,7, que fala: exercita-te na piedade. E a palavra-chave é disciplina, piedade, vigilância, perseverança e exemplo. Irmãos, Paulo alerta que nos últimos tempos alguns se afastariam da fé. Nós estamos vendo isso todos os dias. Isso não acontece por acaso. Isso é resultado de engano espiritual. Ele mostra que a vida espiritual precisa ser cultivada com disciplina. Assim como o corpo precisa de exercício, a fé também precisa ser exercitada. Timóteo é chamado a ser exemplo, permanecer firme, ensinar com autoridade. Isso revela que a fé, irmãos, a nossa fé não cresce automaticamente. Ela precisa ser desenvolvida. Capítulo 5, relacionamentos e responsabilidade. Versículo-chave: não repreendas asperamente o homem idoso, mas exorta-o como o pai. 1 Timóteo 5:1. Palavra-chave: respeito, honra, cuidado, responsabilidade e discernimento. Paulo ensina como a igreja deve funcionar como família. Cada grupo deve ser tratado com sabedoria. Mais velhos com honra, mais novos com amor, mulheres com pureza. Ele também fala sobre o cuidado com viúvas e responsabilidade familiar. Isso revela a fé verdadeira se manifesta nos relacionamentos. Agora vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 fala de dinheiro e combate da fé. Versículo-chave: o amor ao dinheiro era de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Palavra-chave: dinheiro, contentamento, fé, combate, eternidade. Paulo trata de um dos maiores perigos espirituais, gente, o amor ao dinheiro. Ele deixa claro que o problema não é o dinheiro, o problema é o apego ao dinheiro. Esse apego desvia da fé, gera dor, prende o nosso coração. Paulo então faz um chamado poderoso: combate o bom combate da fé. Isso revela que a vida cristã é uma luta constante, gente, e precisa ser vivida com propósito, com foco eterno. Amém? Pegou a chave? Então declara no comentário: peguei a chave. Hoje aprendemos que a fé precisa de disciplina. Relacionamentos refletem maturidade espiritual. O coração precisa estar livre do amor ao dinheiro. A vida cristã é uma batalha diária. Irmãos, permanecer firme é uma escolha constante que fazemos todos os dias. Vamos à nossa leitura e no final dessa leitura maravilhosa do livro de 1 Timóteo,
livro de 1 Timóteo, capítulo 4 a 6. Pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, de capítulo 4 a 6. Amém? Apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alinhamentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Exortação à fidelidade e à diligência do ministério. E expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de ovelhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. A promessa da vida que agora é a da que há de ser, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, e especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, do ensino. Amém? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado a ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Capítulo 5. Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai aos moços, como a irmãos, as mulheres idosas, como a mãe, as moças, como a irmã, com toda a pureza. Das viúvas, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aleluia! Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, o que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais,
aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando do que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, e os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém? Capítulo 6 de 1 Timóteo. Dos senhores e dos servos, todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente amado, ensina e recomenda estas coisas. Amém, irmãos? Tomando um gole. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Apelo para Timóteo. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e mansidão,
combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Aleluia. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. Acerca dos ricos, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositam a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem na verdadeira vida. Aleluia. O conselho final e a bênção apostólica. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviam da fé. A graça seja convosco. Amém, irmãos? Chegamos ao final desse livro de carta a primeira Timóteo, carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. E a gólida celeste é que você não cresce espiritualmente por acaso. Anote aí, você não cresce espiritualmente por acaso. Você cresce por decisão. Discipline a sua fé todos os dias. Irmãos, a piedade, conforme a primeira carta de Timóteo, o mistério da piedade está em 3,16. O exercício da piedade está em 4,7. O proveito da piedade está em 4,8. O ensino da piedade está em 6,3. O lucro da piedade em 6,6. E o anseio pela piedade em 6,11. E a vida na piedade em 2,2. Você pode anotar que a piedade é muito falada nessa carta. Sempre prontos, ouça bem, toma nota dessas chaves, sempre pronto para testemunhar, para agir, para ajudar, para lutar, para pregar, para servir e para as bodas. Irmãos, as boas obras, na carta a Timóteo, as boas obras devem ser o ornamento das mulheres, primeiro. Segundo, as boas obras devem ser o testemunho das viúvas. Terceiro, as boas obras nunca ficam ocultas. Quarto, os ricos devem ser ricos em boas obras. Irmãos, 1 Timóteo 6,18. Os crentes, olha só, os crentes devem estar habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo 4,17. Também você encontra em Atos 9,36 essa palavra. E a fé sem obras, ela é morta. Não esquece. Tiago 2,26. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento poderoso. Senhor, ensina-nos a viver com a disciplina espiritual. Livra-nos de todo engano que tenta nos afastar da verdade e fortalece-nos para permanecer firmes. Trabalhe o nosso coração profundamente. Remove todo apego ao que não vem de ti, Senhor. Liberta-nos do amor ao dinheiro, do orgulho e das distrações e forma em nosso caráter fidelidade e perseverança, que possamos combater o bom combate da fé sem desistir, sem recuar, sem nos perder, Pai. Senhor, guarda-nos até o final. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pegou a chave? Que o Senhor te fortalece, que a tua fé permanece firme e que a tua vida seja disciplina em Deus. Seja sempre exemplo, aquele que abençoa e não que amaldiçoa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, como
compartilha esse vídeo, deixa a tua curtida, comenta, deixa seu pedido de oração, que estarei orando por você, colocando sua oração no meu caderno de oração. Que o Senhor te abençoe. Leve essa palavra para 2 ou 3 pessoas.